ministrada pela professora Leila Pessoa e pelo Dr. William. Contrário, Jadila. Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Ah, que bom. Então, a todos uma boa tarde. Eu sou o William Tavares, eu estou junto com a professora Leila aqui, e aí gostaríamos de convidar vocês a conversar sobre esse tema tão interessante. Os alienígenas aparecem, diversificação de roedores e primatas na América do Sul. Bom, inicialmente, a gente precisa entender que história é essa de alienígenas. Bom, para entender isso, é importante a gente se dar conta de algo que já foi, inclusive, bastante mencionado aqui, de como estava a América do Sul no início do Cenozoico, aproximadamente 65 milhões de anos atrás. A América do Sul era uma ilha, um continente isolado dos demais continentes, e, por isso, desenvolveu uma fauna de mamíferos autóctone bastante peculiar, diferente dos demais continentes. Para a gente compreender a diversificação dos mamíferos sul-americanos ao longo do Cenozoico, é útil dividir o Cenozoico em pelo menos 3 episódios. Isso tem sido feito classicamente. Então, o primeiro episódio, esse episódio de isolamento com a diversificação de uma fauna autóctone bastante característica, com xenartros, marsupiais imensos e ungulados, a maioria deles hoje sem deixar vestígios vivos aqui no continente. Logo depois, um segundo episódio, que começa com a entrada de estrangeiros, mamíferos que não estavam presentes aqui, especificamente os roedores e primatas. E, por fim, o terceiro episódio, do qual já se falou bastante aqui também, que é quando tem a invasão de uma grande diversidade de mamíferos oriundos da América do Norte com o surgimento do Istmo do Panamá. Então, essa divisão vindo lá de Simpson. Bom, então a gente tem o primeiro, segundo e terceiro episódio. O nosso foco aqui vai ser no segundo episódio. Bom, lembrando que a América do Sul era um continente isolado com uma fauna característica aqui com xenartros, e aí um fato inusitado é que em algum momento, enquanto a gente era uma ilha, aparecem 2 grupos até então inexistentes, os roedores e os primatas. O fato é que há 42 milhões de anos atrás a gente já tem um registro de dentes de roedores no Peru. Há cerca de 33 milhões de anos atrás, já uma diversidade expressiva de roedores aqui no Chile. E há 30 milhões de anos atrás, primatas no Peru, na Bolívia, aproximadamente esse período. E aí, com isso, surge uma pergunta, né? Se a gente era um continente ilha, vivia um continente ilha, de onde esses animais vieram e como chegaram aqui? Tudo indica que chegaram depois de uma longa viagem transatlântica, né, vindo da África. Né? Ambas as linhagens. A gente sabe disso porque os fósseis sul-americanos desse período, do final do Eoceno, início do Oligoceno, são muito similares aos fósseis africanos de primatas e de roedores. Além disso, as filogenias aninham as linhagens sul-americanas em clados basicamente africanos ou do Velho Mundo, para ser mais preciso. E essa viagem, então, se deu pelo menos cruzando um Atlântico de cerca de 3.000 quilômetros. É importante considerar que o Atlântico, nesse período, era mais estreito do que hoje, cerca de 1/3 do que a gente tem hoje. Tá? Mas eles fizeram essa viagem e aqui chegando se diversificaram muito rapidamente. O grupo dos roedores se diversificou bastante em 3 grandes linhagens, em 4 grandes linhagens, tá? Formando um grupo monofilético chamado de caviomorfo, e portanto a gente vai se referir aqui como roedores caviomorfos. É notável que essa diversificação ocorreu muito rapidamente,
já em torno de 40 milhões de anos atrás, a gente já tinha representantes de diferentes linhagens de caviomorfos aqui na América do Sul. Tá? Um grande clado, os cavioides, representados aqui pelas cutias, porquinho da Índia, paca, os eretizontoides com uma família só, representado pelos ouriços cacheiros ou porcos espinhos, os chinchiloides, aqui com chinchilas e alguns outros animais muito aparentados da mesma família, e as pacaranas. Tá? Mas é notável também que existe uma grande diversidade de chinchiloides fósseis, tá? Que não existem mais entre nós, e de tamanho corporal muito expressivo. Aqui a gente tem o Phoberomes, já chamado, numa literatura de divulgação, de Guinnessilla, e o Josepho artigazi. Né? Josepho artigazi é o maior roedor que se tem registro até então. Dentre os roedores vivos, o maior de todos é a capivara, sem dúvida. Aqui a gente tem um crânio de uma capivara, tá, no cantinho aqui pequeno, comparado a de um Phoberomes e uma de Josepho artigazi. Algumas estimativas apontam que a massa aproximada de um Josepho artigazi poderia ir de 400 até 700 quilos. É um animal muito grande. Né? Bom, e além disso, a linhagem dos octodontoides. Né? Então, essa diversificação ocorreu muito rapidamente. Né? Bom, eu esqueci de falar aqui, os octodontoides com 4 famílias, Octodontidae, Broconidae, Ctenomidae e a mais diversificada de todas, os equimídeos. Tá? Bom, além da rápida diversificação filogenética, é notável que já nesse registro do final do Eoceno, a gente já tem ossos tarsais de caviomorfos, indicando que esses animais ocupavam diferentes hábitos locomotores, formas arborícolas, formas aparentemente cursoriais ou algo entre cursorial e semiaquático, como é uma capivara atualmente. Então já havia, logo no início, uma grande diversidade de hábitos locomotores. Então a nossa pergunta, que a gente tem tentado pensar agora no nosso grupo, é como que a gente pode ajudar a compreender essa rápida diversificação dos caviomorfos assim que eles chegam na América do Sul. O nosso foco para responder isso, inicialmente, tem sido a família mais diversificada de todas, os equimídeos ou ratos de espinhos, que com 100 espécies atuais correspondem a cerca de 40% da diversidade desses roedores sul-americanos, dos caviomorfos sul-americanos. Bom, aí a gente tem, só dentro dessa família, um hábito terrestre, roedores com hábitos semifossoriais, arborícolas, semiaquáticos, de modo que eles são um modelo interessante para compreender essa diversificação de hábitos locomotores. Bom, e os nossos estudos recentes no BBE têm mostrado que os hábitos locomotores funcionam como fatores muito importantes na evolução do esqueleto pós-craniano desses roedores, né? E de modo a gerar marcadores morfológicos muito adequados para a gente estimar os hábitos de espécies fósseis, inclusive. Aqui a gente tem um Eumisops do Plioceno com características morfológicas típicas de caviomorfos cursoriais, né, que a gente mostrou que existem características que diferenciam claramente cada um dos diferentes hábitos locomotores. O mesmo pode ser reportado para o fêmur. Cada hábito locomotor com um fêmur com características que podem nos ajudar a fazer essas estimativas de hábitos desses fósseis. Uma outra coisa interessante é que algumas medidas pélvicas têm se mostrado ótimos indicadores de massa corporal, inclusive melhor indicadores de massa corporal do que algumas medidas femorais que classicamente são utilizadas para fazer essa estimativa. Bom, um aluno nosso, o Tomás, do BBE, recentemente defendeu a sua dissertação mostrando que também as vértebras lombares apresentam uma especialização muito grande para os hábitos locomotores, de modo que a gente consegue, só com as vértebras lombares, diferenciar esses grupos de animais. Então, cada hábito com uma vértebra de um formato diferente. Então, nós temos aqui alguns trabalhos recentes, né? O primeiro com pelvis e fêmur já publicado, e o segundo agora no prelo, com
as vértebras lombares, ambos no Biological Journal of Linnean Society. Bom, e recentemente a gente tem um aluno estudando como fatores ecológicos influenciam a evolução do pelo, da pelagem, né, desses animais, com foco em algumas espécies. Bom, então a gente espera que a gente avance com esses estudos da morfologia pós-craniana para além dos equinídeos no futuro breve e contribua aqui no BBE com o esclarecimento de como que a evolução dos caviomorfos pode ser interpretada a partir do seu esqueleto pós-craniano. Eu encerro por enquanto a minha fala e passo a palavra para a professora Leila. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade, vou ficar com a parte de primatas platirrinos, essa esplêndida, magnífica diversificação que esse grupo sofreu na América do Sul, desde o Eoceno, como o William mostrou no início. Então, nós temos aqui um cladograma em que você tem todos os primatas e o grupo Platyrrhini, que se diferenciou, né, se diversificou do seu ancestral há 40 milhões de anos, ou seja, 10 milhões de anos depois já aparecem os primeiros fósseis do Oligoceno aqui na América do Sul. E um grupo bastante interessante, né? Uma característica basal assim, de Platyrrhini, e que dá nome ao grupo, é a narina. Né? A narina de todos os Platyrrhini é voltada para o lado, para a lateral. Como vocês podem ver aqui, a seta está mostrando. Tá, William? A seta está mostrando isso. E enquanto que os primatas catarrinos têm a narina voltada para baixo, todos os primatas catarrinos, incluindo o homem. Então, essa é uma característica muito fácil de identificar. Próximo. Bom, em termos de diversidade, nós temos no mundo 424 espécies de primatas descritos. Só de Platyrrhini são 172. Isso conta 33% dos primatas no mundo. É bastante significativo, né? Desses 172 espécies, 118 são brasileiras. Revisões recentes têm mostrado, pelo menos sugerido, a existência de 5 famílias, né? Onde no passado eram somente uma ou às vezes só 2, atualmente a gente considera 5. Então a primeira família é a família Callitrichidae, a segunda família Cebidae, Aotidae, Atelidae e Pithecidae. Então a gente vai tentar mostrar um pouco dessa diversificação ao longo da apresentação. Então aqui são os representantes de cada uma dessas famílias e no centro nós temos um mapa mostrando a riqueza de espécies de platyrrhinos na América do Sul. Então os locais de cores mais quentes, como a Amazônia, né, vermelho, é o maior número de espécies, e na Mata Atlântica o segundo maior número de espécies. Bom, em Callitrichidae, nós temos uma revisão recente para a família, inclusive colocando a Callitrichidae no nível de família, que ela é uma subfamília de Cebidae, com relações filogenéticas entre seus gêneros. Então, Mico e Cebuela, sendo amazônicos, né? Callitrix da Floresta Atlântica, Calimico da Amazônia, Leontoptercus da Mata Atlântica e Sagminus da região amazônica. Dentro de Callitrichidae, nós temos uma existência fantástica de um dos menores primatas do mundo, chamado Cebuela pigmeia. Ele tem a dimensão de cabeça e corpo de 12 a 15 centímetros e pesa cerca de 100 gramas. São 2 espécies também restritas à região amazônica, como pode-se ver no mapa, em azul e amarelo. Com relação à família Cebidae, eu selecionei o gênero Cebus, que passou por uma revisão recente também, e o gênero foi dividido em 2, né? Uma parte ficou dentro do próprio Cebus, com 4 espécies, como mostrado no mapa aqui, são 4 espécies amazônicas, e dentro de Sapajos ficaram 7 espécies com uma distribuição ampla em todos os biomas brasileiros. Aqui representados nós temos o Cebus e um Sapajos. Próximo. A outra família é a família Aotidae.
é o grupo de primatas noturnos, né? O único grupo de primatas noturnos na América do Sul, chamados de macaco da noite. São 14 espécies reconhecidas atualmente e tiveram uma esplêndida diversificação no oeste da América do Sul. A próxima família, a família Atelidae. Nós selecionamos o gênero Alouatta, para falar um pouco mais, mostrar a distribuição. É um gênero muito diverso, são 9 espécies. Aqui vocês podem notar o dimorfismo sexual de Alouatta caraia, onde a fêmea é clara e o macho escuro. E acima, a distribuição de Alouatta beelzebub, disjunta, né, em Mata Atlântica e Amazônia. Ele é chamado também de bugio das mãos douradas. A quinta e última família é a família Pithecidae. E aqui representados tem 2 espécies do gênero Quiropotes, Quiropotes quiropotes e Quiropotes obnavus, ambos com distribuição na região amazônica. O nome vulgar seria Custu, com 4 espécies. Bom, ainda dentro de Pithecidae, nós temos um gênero Cacajal, aqui ilustrado pelo Cacajal calvus, que tem essa distribuição no mapa, né? São 3 espécies, todas na Amazônia, e o nome indígena é o acari, também chamado de polipinhosa em função dessa face avermelhada, e calvus porque ele não tem pelos na superfície superior da cabeça. Outro gênero, o gênero Pithecia, aqui ilustrado pelo Irorata, com a distribuição também na região amazônica. Ainda dentro de Pithecidae, nós temos o gênero Calicebus, com uma distribuição disjunta muito interessante. Existem grupos de espécies na Amazônia, que eu coloquei aqui no caso Cupreus, com a distribuição que vocês podem ver aqui no mapa. E na Mata Atlântica nós temos o Calicebus personatus, né? Então, eu chamo a atenção aqui para Calicebus coimbrae, que é uma das últimas espécies a serem descritas, e com distribuição na localidade tipo, na Lagoas, e extensão para um pedacinho da Bahia. Bom, com relação às linhas de pesquisa do grupo, o laboratório tem trabalhado principalmente com os calitricídeos, né? Começou com uma monografia de graduação da aluna Adriele César, fez a monografia com essa publicação, né, de variação de diversidade genética e morfológica de calitrix, de híbridos, né? E logo para o mestrado ela escolheu trabalhar com Puli, volta por favor, Puli, Pedicillata e Geoffroy. Então, a dissertação de mestrado dela é intitulada Alometria ontogenética em 3 espécies de calitrix, congruência da variação da forma do crânio com a filogenia molecular. Ela, além de ter feito morfometria, ela também qualitativamente descreveu de idade para essas 3 espécies que são inéditas na literatura. Próximo. Fez também a mensuração craniana e separou as espécies por morfometria e sugeriu que as trajetórias ontogenéticas eram distintas para cada uma dessas espécies e que havia uma tendência à redução de tamanho nas linhagens mais derivadas, o que deu a processos distintos para cada uma delas. Então, esse trabalho está sendo finalizado e agora a Adriele está no doutorado, também trabalhando com o mesmo gênero. Bom, nós gostaríamos de agradecer, né, eu e o William, a oportunidade de participar do Difundo BBE. Foi muito enriquecedor, nas palestras que assistimos e mesmo na preparação. E muito obrigada, tá? Obrigada aos professores da pós, aos funcionários e a todos os alunos. Obrigada. Tal escreveu: parabéns, Leila e William. William, os roedores que chegaram no Brasil encontraram os mesmos nichos que tinham na África ou parecidos? Eu já posso responder? Oi, Michele, obrigado pela pergunta. Então, os ambientes africanos e sul-americanos diferem em alguns aspectos, mas, de modo geral, a gente pode dizer que sim.
A gente lembra que na América do Sul não havia roedores, então com a chegada dos primeiros caviomorfos aqui, houve uma abundância de recursos para esses animais, né? Lembrando que os roedores têm adaptações alimentares que os permitem ter acesso a nutrientes que outros mamíferos não conseguem. Então eles tinham um mundo livre para eles. E aí o que se deu depois disso é que, dentre os caviomorfos, ocorreu uma diversificação tão grande e notável convergência com outros mamíferos de outras áreas do mundo. A gente tem pequenos caviomorfos cursoriais, né, com membros muito alongados, parecendo pequenos cervídeos ou pequenos bovídeos em outras regiões do planeta. A gente tem roedores com formatos de corpo, né, parecendo perissodáctilos de outras regiões do planeta. Então, o que aconteceu aqui na América do Sul com os roedores foi, de fato, uma ocupação de nichos que foram ocupados por outros roedores em outros lugares do mundo, inclusive na África. Eu espero ter respondido você. Jade, eu tenho um comentário também. Pode ser? Primeiro, parabenizar a apresentação, que linda a apresentação de vocês, William e Leila. É interessante realmente ver essa questão do isolamento da América do Sul, né? Que a gente agora tem dados bem recentes, né, que estão pipocando aí na literatura, de que, na verdade, a América do Sul ficou menos tempo isolada do que a gente imaginava até alguns 20 anos atrás, né? E muitos fósseis, como vocês mostraram, estão indicando isso, né? De primatas e de caviomorfos, inclusive, já está praticamente no oceano inferior, né, do Peru, tem uns dados interessantes, e não só isso, como tem uns trabalhos bem interessantes sobre como que poderia ter acontecido essa conexão, né? E que, na verdade, até pouco tempo, se acreditava naquela história das balsas naturais e que, aparentemente e biologicamente, seriam quase que impossíveis de acontecerem, mas era a única explicação que tinha até então. Mas agora você tem trabalhos de geomorfologia e que são muito interessantes, que apontam a possíveis conexões terrestres transatlânticas entre provavelmente o final do Cretáceo e até, sei lá, o Oceano Médio, por aí. E é super interessante isso, né? A gente está fazendo um estudo, né, agora lá no laboratório, e que a gente está até com o trabalho que foi submetido, que a gente mostrou filogeneticamente que tem alguns grupos desses de ungulados eram mais relacionados também aos Afrotéria da África, né? E estaria incluído dentro dos grupos aí. E a gente está com o projeto da FAPERJ, daqueles grupos emergentes, onde a gente está estudando isso e levantando evidências biológicas sobre isso. E aí, poxa, eu, na verdade, gostaria até de fazer um convite ao William e à Leila, se eles quiserem trazer as informações deles, a gente colaborar nesse sentido, né? Eu acho que... Eu nem sabia que vocês tinham esse trabalho assim, envolvendo essa parte. Então, primeiro, parabenizar, né, vocês e todo o programa, né? Eu acho que mostrou um nível interessantíssimo, né, de estudos que a gente está conduzindo dentro do programa. Parabéns. Obrigado, Léo. Acho bacana, né, a gente levantar que existem essas diferentes hipóteses acerca de como se deu essa conexão entre a África e a América do Sul, e eu estou ansioso para poder ver como esse resultado aí dos undulados aparentados aos Afrotéria. Existem algumas hipóteses de arcos, né, de ilhas ou arcos de terras que já submergiram na parte sul do Atlântico, quer dizer, o sul do Atlântico Sul, e vamos ver, né? Fiquei curioso para saber o que vai sair daí dos undulados. Então, como o Leonardo acabou de chamar a atenção, essa chegada ela tem sido tema de debate há muito tempo para quem está interessado em estudar mastozoologia na América do Sul. As hipóteses que são mais comuns da gente levantar é uma viagem transatlântica com balsas de vegetação, né? E aí parece um pouco impossível disso acontecer, mas existem inclusive estudos fisiológicos que mostram que alguns
roedores, né, desse grupo que chegou na América do Sul conseguem sobreviver pelo menos uns 12, 15 dias sem água e sem comida durante um tempo, né, em um ambiente bastante restrito. E dependendo das correntes do final do Eoceno, a gente poderia pensar que uma corrente trouxe uma balsa de vegetação, como acontece hoje, inclusive eventualmente com balsas de vegetação no Amazonas, né, que são levadas em direção ao Mar do Caribe, a partir da foz do Amazonas. Bom, isso é uma hipótese. Óbvio que a gente não tem como voltar no tempo e saber exatamente o que aconteceu, e essa hipótese parece improvável, mas existem alguns dados que corroboram sua verossimilhança, né? Agora, ela é verossímil, não é a gente não pode descartar completamente. Agora, existe uma outra hipótese da possibilidade de arcos de ilhas, né? Se a gente, inclusive, se você for lá no Google Earth, você vai ver que existe um arco, hoje completamente subaquático, né, de montanhas que vão desde a costa oeste da África até a região próxima ali de São Paulo, né? Como estavam essas ilhas no passado, a gente não sabe. Então, se levanta a possibilidade de pequenos, como se fossem aquela etapa de stepping stones, né? Os bichinhos iam passando de ilha em ilha, algo como possivelmente aconteceu já no terceiro episódio com a fauna vinda da América do Sul. Eles não esperaram completar completamente o Istmo do Panamá para chegar aqui, né? Mas, até onde eu posso dizer para você, a gente ainda está com essas hipóteses, ainda eu não bateria o martelo para nenhuma delas e nem diria que nenhuma delas é muito mais provável do que a outra. Aí, como o Léo falou, ele está dizendo que existem evidências de outros grupos, eu desconheço, que mostram também essa ligação, e provavelmente, se essas ligações forem mais frequentes em diferentes grupos, é interessante a gente repensar, né, que talvez uma ponte de terra seja mais provável do que eventos de colonização mais aleatórios, né, com essas balsas. Eu posso fazer um adendo? Por mim, sim. Opa! Então, tem uns trabalhos bem interessantes, agora, quer dizer, já vi uns 20 anos, que mostram aquela espécie de lagarto, eu não vou me lembrar o nome agora, que ocorre em Fernando de Noronha, uma das espécies de lá, e o pessoal fez uns trabalhos tanto genéticos, de população e tal, e demonstraram DNA mitocondrial, se não me engano, alguma coisa nesse sentido também, que mostram que esses lagartos são mais proximamente relacionados com os lagartos da África do que os da América do Sul. E aí existem explicações e tal de várias pontes que poderiam ter ocorrido, são pontes transatlânticas, obviamente, e essa que você mencionou também, agora tem um trabalho, foi publicado até, se não me engano, na Science, já tem uns 5 anos, que mostra um provável microcontinente, que é exatamente onde você falou, próximo ali de Santa Catarina, entre Santa Catarina e São Paulo, né? E que ele teria esse contato também com um braço de ilhas, né, da África. Então, e que é interessantíssimo isso. Eu, assim, particularmente, sempre fiquei muito com dúvidas sobre a ideia das balsas, mesmo que existam comprovações de que em 15 dias e tal, mas e a variabilidade genética que teria que estar envolvida para fundar uma linhagem na América do Sul, ou, na verdade, 2 linhagens, como vocês mostraram? Eu acho que isso é pouco provável, né? Mas eu acho que as evidências, inclusive agora, paleontológicas e geológicas, estão indicando e também genéticas, né, como eu falei desse lagarto aí, que existia uma possibilidade de não ser balsa, né, que é bem menos provável.